o Senhor começou a ministrar isso no meu coração e Ele me deu até o tema, que é perdão, cura da alma. Querido, você precisa nessa manhã abrir o teu coração. Você precisa nessa manhã ouvir o que Deus vai ministrar ao teu coração, assim como ministrou no meu. E eu fui procurando, fui tentando não preencher muito, porque as minhas mensagens, se eu for pregar texto por texto, daqui a pouco a gente vai ter um tempo maior, e eu me preocupei com isso, não sabia se eu ia pregar de manhã ou de noite, a gente ainda não tinha chegado num acordo, né? Isso aí é coisa minha com o pastor Pedro há 20 anos, sempre foi assim. A gente tem um acordo, você vai pregar, às vezes, né? Mas vai pregar. E quando for pregar, Deus vai te dar, se é de manhã, se é de noite. De manhã eu falei para a pastora Cris, falei, eu não sei se eu vou pregar de manhã ou de noite. Ela, você ainda não sabe? Eu falei, eu acho que agora é de manhã, mas eu não sei não. Mas é porque a gente vai sentindo, o Espírito Santo vai falando, querido. O tema, o texto, o tipo de mensagem que Deus vai nos dando, e aí Ele vai trabalhando, e aí você pode falar assim, que bagunça, que desorganização. Querido, o Espírito Santo é super organizado. Ele sabe quem estaria na igreja de manhã, quem vai estar na igreja à noite. Ele sabe que você estaria aqui nessa manhã, Ele sabe que eu precisava dessa palavra, Ele sabe que você precisa dessa palavra, Ele sabe daquilo que nós, quando recebemos dele, vamos usar, vamos tratar, vamos deixar ser tratado, porque perdão é tratamento. Só existe cura se houver tratamento. Só tem duas formas de haver cura: por tratamento ou por milagre. Se você não quer ser tratado, deixa o milagre acontecer. Mas a melhor forma de ser curado é através do tratamento. Porque aí quando o Senhor faz o tratamento, Ele arrebata, completa a boa obra e manifesta o seu milagre na sua vida. Né? Falei aqui do milagre do meu irmão, né? E a gente ouviu aqui no domingo também, que a pessoa passou por um câncer, passou pelo tratamento de tirar o câncer, não precisar passar por químio, por radioterapia, isso é um milagre. Mas a pessoa precisou passar pelo tratamento, amém? E é disso que eu quero falar com você nessa manhã. Que tem coisas que você vai precisar abrir o seu coração, né? Deixa Deus te tratar. Não sou eu, não é a minha mensagem. Eu não tenho poder de fazer nada sobre a sua vida, mas o Espírito Santo tem. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é consolador. Quando você precisa de consolo, é porque você derramou muitas lágrimas. É porque você já meditou muito sobre aquele assunto. E perdão é isso. Perdão é algo que amarra, ou a falta de perdão é algo que amarra, é algo que prende, é algo que sufoca, é algo que não te permite desenvolver tudo aquilo que a palavra de Deus tem para você. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Nós vamos ler já o tema, o texto de Gênesis, depois se você quiser botar aí, nós já vamos ler Gênesis 45, 1 e 2, porque a Bíblia diz assim, eu até estava ali colocando, né, não é o que o texto exatamente diz, mas a gente pode imaginar que a Bíblia diz que o coração, quando está alegre, ele formoseia o rosto, mas quando você tem um problema, o seu rosto se torna fechado, triste, amargurado, e às vezes as pessoas nem te reconhecem. É mais ou menos o que aconteceu, e nós vamos ler no texto aqui de José, Gênesis 45, verso 1 e 2. Não é o texto exatamente, mas abra sua Bíblia. Vamos ficando de pé, queridos. Vamos ler esse texto em pé. Nós vamos ler só o verso 1 e 2, amém? A igreja é bom que, já que eu não... Eu gosto quando estou aí atrás, que quando tem esse momento de a pastora Cris vai vir, você já sabe que você acabou de sentar do louvor, você levantou, sentou, aí a pastora Cris chega, você já sabe que vai levantar, porque ela vai mandar você levantar para orar, aí depois você senta de novo, aí daqui a pouco vem o momento da palavra, você levanta de novo. Já eu que não faço academia, é o meu tempo de academia.
Para alguns estão na mesma risada, mas está no mesmo tempo que eu, né? Toma vergonha e faça como eu preciso tomar vergonha de ir para a academia. A gente tem aqui personal, os caras precisam sobreviver, precisam de... Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então José, não se podendo conter, repete comigo, não se podendo conter. Diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, bradando a Ti: tem misericórdia de nós. Bradando a Ti: limpa o nosso coração. Bradando a Ti: liberta a nossa alma, Pai. Porque nessa manhã é manhã de tratamento, é manhã de cuidado, é manhã, Senhor Deus, em que o Senhor vai falar com cada um de nós, e eu creio, Senhor Deus, que nós seremos tratados, curados, milagrosamente pela Tua palavra, pelo Teu poder e pelo Teu Espírito. Assim nós colocamos cada vida diante de Ti, Pai. Nós Te pedimos que toda resistência caia por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo que tenta tapar os ouvidos do coração dos Teus servos, venha agora, Senhor Deus, sair em nome de Jesus. E que nós possamos, Pai, receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Perdão para nossa alma. Assim nós oramos, já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, querido. Glória a Deus. Querido, e por que eu falei no começo daquele texto de Provérbio que o coração, alegre, um coração feliz, ele aformoseia o rosto, mas o triste, ele muda. Porque eu vou ler um texto aqui de Gênesis 42, não precisa abrir não, só para a gente poder ganhar tempo. E é interessante como a Bíblia vai dizer para nós, a oportunidade que nós temos às vezes, querido. Diz assim, no verso 7 de 42, José era governador no 7, vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Queridos, às vezes você não está sendo reconhecido em algumas áreas da sua vida, porque falta liberar perdão. Porque falta viver o perdão. E o seu rosto, a sua maneira de viver, a sua vida não está condizente com o nome de cristão, com o nome de alguém que serve a Deus. A Bíblia vai nos mostrar, queridos, que José reconheceu aqueles homens, seus irmãos. Tudo bem que ele era mais novo, e a gente sabe que quando a gente chega a certa idade, a gente não muda tanto. Mas será que quem viveu por 16, 17 anos, como era a idade prevista de que José saiu de casa, será que não daria para ser reconhecido? Ah, não, mas tinha muitas mudanças, tinham questões do Egito, é verdade, pinturas, etc, da cultura, mas será que nenhum poderia lembrar? Será que alguém que era mais próximo, que brincava com ele, será que se seu irmão sair de casa, um amigo seu, quantos amigos seus que você olha lá da escola e lá no tempo de eleição que você encontra com ele e fala assim: eu te conheço, eu lembro de você, e vocês eram crianças. Mas José não foi reconhecido pelos seus irmãos. Por quê? Porque talvez o coração de José, por causa de tanto tempo, a gente fala de José, a gente sempre pensa nele como alguém que estava com Deus, e é verdade, como alguém que foi
milagrosamente preparado para ser governador do Egito, cuidar da sua família, é verdade, cuidar do povo de Israel, é verdade, mas tinha um detalhe, querido: como estava o coração de José? Porque José, querido, e por isso quando o Senhor foi me dando essa palavra, eu poderia falar de tantos textos de perdão, mas o Senhor, quando me deu esse texto, Ele me fez lembrar e fazer imaginar que talvez você, porque foi abusado, você, porque não teve o amor do seu pai quando criança, você que talvez a sua mãe dava mais carinho à filha do vizinho do que a você não conseguiu liberar perdão a eles. Talvez você tenha vivido tantas coisas na sua história, aquela professora que te chamou de burra, de burro. Desculpa falar isso, mas é o que o Senhor foi ministrando, que tem pessoas que ainda estão com o seu coração amargurado do tempo de infância, do tempo que viveu lá no passado, e não consegue viver o hoje, na plenitude que Deus tem para a sua vida. E talvez José estivesse assim. José já era governador, José já tinha uma família, mas talvez se os seus irmãos, ele não tivesse tido a oportunidade, ele não viveria a plenitude de tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Por quê? Porque faltava liberar perdão. Não que ele não quisesse, mas nós lemos o texto, eu vou ler novamente com vocês. Então José, não se podendo conter, ou seja, havia algo preso dentro dele. Eu fico imaginando ele olhando os irmãos, e alguém poderia dizer assim: agora minha é a vingança, não de Deus. Alguns poderiam dizer: agora eu vou fazer pagar tudo aquilo que ele fez, me fizeram sofrer. Porque quando eu falei aqui de abuso, quando eu falei aqui de ser chamado de burro, quando eu falei aqui que talvez faltou amor de pai e de mãe, e você tenha se identificado com uma dessas situações, José viveu uma situação bem difícil. Ele foi ignorado, vendido, colocado como escravo, esquecido pela sua família. Porque quando os irmãos de José vão falar com Jacó, Jacó fala assim: já não tem mais um deles, ou seja, José já não era nem mais contado como alguém da família. José já não era mais contado como alguém digno de ser amado naquele seio familiar, porque já era alguém dado como morto. Talvez você tenha vivido isso, tenha vivido como alguém como morto na sua casa, como morto na sua família, como alguém ignorado. Casou com quem a sua família não queria que você casasse, saiu de um carcereiro que era o seu pai, para um algoz que é o seu marido. Tudo isso você pode ter vivido, pode estar vivendo, pode ter no seu currículo de vida. E José também tinha motivos e mais motivos para viver uma vida de amargura, de angústia. José foi alguém que precisava. Ele foi caluniado. José venceu as tentações, mas ainda assim foi lançado no cárcere por ter vencido essa tentação. Ter falado não para o pecado. Ter falado não para aquilo que ele queria, ou que ele teve a oportunidade de viver. Mas ele falou: eu vou ficar fiel ao meu Deus. Eu vou ficar fiel ao meu Deus. José viveu muitas coisas boas também na sua vida depois, né? Mas faltava a ele exatamente a oportunidade que talvez você tenha nessa manhã, de liberar perdão. Porque liberar perdão, querido, significa tirar da prisão,
tirar da sua alma aquilo que não te permite crescer, aquilo que não te permite viver a plenitude, aquilo que precisa ser vivido de uma maneira total. O cristianismo, querido, é para a gente viver a plenitude, comer o melhor dessa terra. Significa que eu preciso não deixar com que nada nessa terra me impeça de viver o melhor. E a falta de perdão, muitas das vezes, te impede de viver o melhor. Você precisa, querido, liberar perdão. José viveu tempos de angústia, tempo de sofrimento, tempo de tristeza. E o texto diz que ele, não se podendo conter, fica imaginando José olhando para os seus irmãos, vivendo toda a história na sua cabeça, na sua mente, olhando o tempo passar, naquele déjà vu do tempo passado, olhando e falando assim: olha tudo que esses irmãos me fizeram passar, tudo aquilo que eu tive que sofrer, mas olha o detalhe, eu preciso me libertar, e o Senhor hoje está me dando a oportunidade. Eu estou olhando meus irmãos, eles não me reconhecem, mas eu reconheço o que eles fizeram. É o que a gente fala, às vezes quem fez esquece, mas quem sofreu não. Mas é quem sofreu é que precisa liberar perdão para quem fez. É difícil, querido, não estou dizendo aqui que é fácil, porque é necessário esse detalhe. Olha o que a Bíblia vai dizer: ele chorou bem alto, como se estivesse lançando tudo nos pés de Jesus, nos pés de Deus, no caso. Jesus ainda não tinha se manifestado. É como se ele tivesse colocado toda a sua alma, dizendo: Senhor, hoje eu coloco minha vida, meu coração diante de ti e te peço, me liberta. Tira de mim a escravidão. Eu vivi como escravo, sim, mas agora eu sou governador do Egito. Eu preciso ser livre para governar. Você só consegue governar se você for livre. Aprisionado, você não consegue governar. Não consegue governar a sua vida, não consegue governar a sua família, não consegue governar a sua empresa, não consegue governar seus negócios, não consegue governar seus filhos. Você precisa se libertar. Aquele choro ficou preso tanto tempo. Eu imagino que ele chorou diversas vezes. Mas aquele não, aquele estava preso. Por quê? Porque não era o choro do que ele estava sofrendo, era o choro do que ele precisava liberar. Não era o choro de estar preso na cadeia, porque a Bíblia diz que na cadeia o Senhor era com ele. Então, mesmo com todas as dificuldades da cadeia, o Senhor deu vitória a ele. Mas era algo que ele precisava fazer. Ali não era mais Deus, ali era ele. E é interessante que o pai dele não estava nesse momento. Por quê? Porque o perdão tinha que ser ele e os irmãos. Não era com o pai. Porque se o pai estivesse ali, talvez o pai dele ia falar assim: José ia largar tudo e ia esquecer, ia fazer com que aquele momento não tivesse tido a oportunidade de acontecer. Mas o que aconteceu? O pai dele não estava com ele. A Bíblia diz que era só ele e os seus irmãos. Era quem ele precisava perdoar. Tem coisas que é você e essa pessoa que te aprisionou tanto tempo, através da falta de perdão. Talvez seja você e essa pessoa que te maltratou, que abusou, que te ofendeu, que te caluniou, que você tem como alguém ruim, como alguém que você não quer nem viver, nem ver, nem conviver, nem mesmo saber dela. E talvez seja amanhã de você falar assim: Senhor, tem misericórdia. Eu preciso liberar perdão para essa pessoa, para que a minha vida também seja liberta, para que eu possa viver a plenitude.
Nós estamos falando aqui, né, de tantas pessoas grávidas, e talvez você pense assim: eu vou ser um pai diferente, eu vou ser uma mãe diferente daquilo que eu vivi na minha vida, daquilo que eu tive. Não estou dizendo que todos, eu estou falando alguns. É uma possibilidade, querido, eu não estou aqui, não sei a história de cada um, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que você precisa liberar nessa manhã. Aquilo que ficou preso tanto tempo na vida de José, agora ele tinha oportunidade de colocar para fora. Ele era governador, tinha visto o sonho ser realizado, tinha a oportunidade de comandar todas as coisas, mas ele ainda não tinha condição de comandar o seu coração, porque ele precisava liberar perdão. Por isso a Bíblia diz que ele não podia se conter. Era algo que o sufocava. E a gente sabe o que acontece quando um coração está sufocado. A tendência é morrer. Se José talvez fosse governador sem liberar perdão para os irmãos, talvez ele estivesse numa posição olhando tudo de cima, mas teria momento em que ele olharia e falaria assim: Senhor, mas e os meus irmãos? Mas o Senhor deu a ele a oportunidade, querido. Hoje é dia de ceia. Sabe o que a Bíblia fala para nós? Examine-se o homem a si mesmo. E a gente acha que examinar é só na questão de pecado, mas a Bíblia diz, quando nós formos cear, se o seu irmão te ofendeu, você vai lá e pede perdão a ele. Você vai lá e pede perdão a ele. Você está disposto nessa manhã a liberar perdão na vida de pessoas que te ofenderam? Você vai participar da ceia, querido. Você vai participar do momento em que é pão e suco de uva. Quando você for cear, vai continuar sendo pão e suco de uva. Mas se você tiver entendimento, você vai entender, não é transformar. Isso aqui não é transformado. Isso aqui eu tenho entendimento de que é o sacrifício de Jesus que me perdoou. E se ele me perdoou, será que eu sou melhor do que alguém? A Bíblia diz que existiam 2 devedores. E no texto diz que o seu Senhor perdoou os 2. Mas aquele que devia, vamos dizer, 1 a 10, o outro 1.000 denários, estou colocando aqui, dentro só para a gente entender, um devia 10 reais, outro devia 1.000 reais. O que devia 1.000 reais ficou feliz, o que devia 10, mais ainda. Melhor, o que devia 1.000 ficou mais ainda. Só que na hora, esse que devia um pouco mais, ele também foi cobrar aquele que devia menos. E aí, o que acontece? Ele não estava disposto a perdoar o que devia menos para ele. Às vezes é a mesma coisa. Você se acha muito bom, você se acha perfeito, você se acha o melhor dos cristãos da vida, mas esquece que ainda falta liberar perdão. Por quê? Porque o Senhor perdoou coisas muito maiores na tua vida. O Senhor te perdoou aquele adultério. O Senhor perdoou aquele aborto. O Senhor perdoou aquela mentira. O Senhor perdoou aquela ofensa. E por que eu te garanto isso? Porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. E se Ele te perdoou, por que não perdoar o seu irmão que te ofendeu? Por que não perdoar o seu pai? Ah, mas você não sabe o que ele fez. E você, querido, precisa se colocar como um pecador muito maior. Porque se não fosse o sangue de Jesus, nós todos estaríamos no inferno. A Bíblia diz que Deus, olhando na terra, não viu um justo sequer. Não pense você que é justificado por si mesmo, nem pelas suas obras, nem porque vem à igreja, nem porque prega, nem porque fala, nem porque evangeliza, mas você é por causa do sangue de Jesus. Aquele sangue que nós vamos lembrar na ceia, aquela cruz, não foi em vão. Você precisa nessa manhã dizer: Senhor, eu preciso bradar,
Eu preciso liberar, eu preciso colocar esse perdão na cruz, porque eu não consigo sozinho. Você precisa ser sincero com o Senhor nessa manhã. Mas você não sabe o quanto meu marido me bateu. Querido, você não sabe o quanto a chicotada Jesus sofreu por você. Você não sabe a violência que era aquela cruz, aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Porque ali, além da dor dos espinhos, ainda tinha a humilhação. Não és tu, rei dos judeus? Isso tudo por mim e por você. José tinha nas mãos a possibilidade de vingança, mas ele colocou nas mãos do Senhor e falou: Senhor, me ajuda, eu não consigo. E levantou a voz de choro de maneira que os egípcios o ouviam. Vai ter pessoas lá fora que vão ouvir aquilo que você fez através de um perdão, porque vão ter pessoas restauradas por causa do teu perdão, vão ter pessoas também curadas por causa do teu perdão, vão ter pessoas que vão conseguir ver e ser grandes pessoas por causa do perdão que você conseguiu liberar. E mais ainda, elas vão ouvir aquilo que Deus vai fazer na tua vida, porque Deus vai fazer muito mais na tua vida por causa do perdão. Examine-se o homem a si mesmo, examine-se. Pensa agora na quem você precisa perdoar. Pensa agora, querido. Ah, mas nós estamos no meio da mensagem. Pensa, a gente fica aqui calado. Quem precisa falar contigo agora é o Espírito Santo, não sou eu. É o Espírito Santo que precisa te tratar. É o Espírito Santo que aproveitou essa manhã de ceia para nos dar essa mensagem. Quantas pessoas te ofenderam pelo meio do caminho? A tua vida não foi fácil, não estou aqui nem para dizer que foi. Mas você vai cantar igual a Cassiane: vou seguir. Vou seguir. Vou seguir. A senhora Cris já está emendando ali, nos passos de Jesus. E os passos de Jesus, como é que foi em direção à cruz? Cheio de sangue. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque naquele sangue ali, derramado na terra, era a liberação de perdão. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que o Satanás se alimentava, que a serpente se alimentava do pó da terra. Sabe o que é isso? Do meio do teu pecado. Era disso. É disso que Satanás se alimenta. Do meio do teu pecado, do meu e da tua falta de perdão. Da minha falta e da tua falta de perdão. Falta de perdão é pecado, mano. Porque senão você vai estar dizendo: Jesus, seu sacrifício foi em vão. Porque eu não tenho condição de perdoar. O Senhor me perdoou, mas eu não perdoo. Não adianta, eu vou bater pezinho, ó. Eu é que sei que sofri. É você e Deus, querido. Quando nós oramos aqui por pessoas que vêm e precisam de passar por processo de libertação, a primeira coisa que a gente faz é confessar. Porque sem confissão de pecado não há perdão. Confissão de pecado, querido. Senhor, meu coração está amargurado. Meu coração está entristecido. Meu coração está doendo demais, Senhor. Está doendo demais. Eu fui lançado numa cova. Estou aqui fazendo a história de José. Depois, eu fui jogado como escravo. Vivi como escravo, Senhor. Preso. Não podia fazer nada. Eu fazia aquilo que o meu Senhor queria. Depois, como se não bastasse, quando eu achava que estava tudo bem, veio uma mulher enviada do inferno, tentando pegar a minha vida, tentando me tirar da graça. E aí, sabe o que aconteceu? Fui lançado de novo na cadeia. Vivi novamente como escravo. Vivi novamente o pior dessa terra. Depois, alguém lembrou de mim, porque o Senhor me fez revelar um sonho. Aí eu saí. Agora estou bem.
Mas e a amargura do meu coração? E a dor que eu sofro? E o que eu vivi lá atrás? Meus irmãos, não sai da minha mente. Meus irmãos, não sai do meu coração. E aí o Senhor coloca todos eles diante dele e fala assim, está aí, ó, a oportunidade, libera perdão. Hoje, quando você sair daqui, querido, ou se você tiver coragem, pega o seu celular que você muitas das vezes olha no culto, e pega, vai lá fora e fala assim, ó, queria te ligar para pedir perdão. Atitude de coragem. Não precisa sair agora não, sai depois. Porque agora é você e Deus, você vai falar, Senhor, me ajuda. Mas não deixa de fazer, porque se você não fizer, quando você está motivado, a tendência é você deixar para lá. Hoje é dia de perdão. Vou viver um ano de 2025 diferente. Sim, porque o Senhor vai te dar condição de pedir perdão. Porque o Senhor vai te fazer lembrar quem você precisa pedir perdão. Libera perdão, querido. Perdão é a forma que o Senhor nos dá de viver algo novo. Colossenses capítulo 3, verso de número 13. Abre, por favor, André. A Bíblia diz assim para nós: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Você já liberou perdão por alguém? Mas agora talvez chegue a hora de você também pedir perdão. Você já liberou perdão, que é muito difícil, querido. Às vezes é mais difícil liberar perdão do que pedir. Mas a Bíblia diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros, dê suporte um ao outro, ajude um ao outro. Sabe o que você vai fazer? Hoje você vai pegar seu esposo, sua esposa, seu filho, seu marido, seu irmão, e vai falar assim, ó, vamos nos acertar. Porque algumas das vezes são pessoas para você pedir perdão e deixar, mas alguns você vai precisar conviver, querido. E como você vai conviver sem viver uma vida realmente de total perdão? Perdoai-vos mutuamente. Suporte e perdão. Relacionamentos. A Bíblia está falando ali, perdoai-vos mutuamente, está falando de relacionamento. Está falando de pessoas que você precisa conviver na faculdade, no trabalho, em casa, na vizinhança. Você não tem aquele vizinho que você fala assim, ai meu Deus do céu. Você não tem aquela pessoa que, lá no teu trabalho, que você fala assim, quando ela passa, você fala assim, ó, não me deixa nem olhar. Não precisa me falar não, mas eu sei que tem. Eu sei que tem aquela pessoa que você precisa se acertar mutuamente. Lembra dessa pessoa aí, querido? Não precisa falar para mim, não. Fecha seus olhos um minutinho, igreja. Para que ninguém nem leia seus lábios. Mas fala o nome dessa pessoa. Tenha coragem. Fala assim, Senhor, me perdoa, meu pai, minha mãe, meus filhos. Aquela pessoa no meu trabalho, Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda, me ajuda. Dá um grito, querido. Não precisa se preocupar com quem está do teu lado, não. Eu lembro que uma vez eu estava num culto, eu e pastor Pedro. Pastor Pedro deu um grito na igreja, que a igreja toda se assustou. Vocês não sabem como é que é o seu pastor quando entra na bênção. Mas foi no momento de perdão, foi no momento em que ele precisava pedir perdão. Lembra que ele já falou aqui que ele pediu perdão naquilo que ele fazia no altar da igreja dos outros? Mas antes, o Senhor fez ele liberar um grito. Não sei nem se o pastor lembra desse detalhe, porque o pastor esquece mais do que eu. É por isso que o Senhor me deu a chance de estar com ele, que é para poder ser o que escreve aquilo que ele viveu. É sério. Sinto saudade do tempo que a gente tinha condição de sair junto. Hoje a gente precisa
cuidar um pouco mais da igreja. A glória a Deus por isso. Mas quando a gente saía, o pastor Pedro estava numa benção. O pastor liberou um perdão. Algo tão tremendo, que a igreja toda ouviu o grito dele, assim como de José. Porque era o Espírito Santo dizendo assim: eu te liberto. Tenha coragem nessa manhã de dizer: Senhor, me liberta! Não me deixa ser prisioneiro das minhas emoções, das minhas vontades. Eu preciso liberar, pedir, reconhecer que sou pecador, tanto quanto esse que precisa do meu perdão. Mas eu também preciso do teu perdão. Pedir perdão, querido. E sabe qual é o perdão mais difícil que tem? Não é de você perdoar os outros, não é de você pedir perdão a Deus, não é nem mesmo de você perdoar. O mais difícil é você perdoar a si mesmo. Tem pessoas que são prisioneiras de si mesmo. Tem pessoas que ficam aprisionadas e que não conseguem liberar perdão para si. Perdoa o irmão, perdoa quem lhe ofendeu, tem facilidade de pedir perdão, pede perdão a Deus. E quero te dizer, quando você pedir perdão a Deus, diga o que você está pedindo. Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Não, fala o que é. Senhor, me perdoa porque eu dei um tapa quando eu não deveria ter dado. Me perdoa porque eu ofendi a fulano de tal. Fala o teu pecado. Confissão de pecado tem que ter dizendo o que é o pecado que você está pedindo perdão. Essa coisa de pedir perdão genérico, isso serve lá no inferno. No céu, o pecado também tem nome. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu cometi isso. Porque eu falei isso com fulano, com ciclano. Fala. Mas eu quero te ajudar a pedir perdão para você mesmo. A liberar perdão para si mesmo. Porque esse é o mais difícil. Você mesmo não consegue liberar perdão para si. Por isso que você não tem conseguido viver a plenitude de Deus na tua vida. Porque você até conseguiu talvez perdoar as outras pessoas. Mas você não consegue se perdoar. Eu fiz isso. E até hoje a minha mente me condena. Cometi esse erro. E até hoje a minha mente me chama disso, daquilo, outro. Mas hoje você vai dizer: Senhor, me ajuda a me perdoar. Eu quero dizer que o teu sangue não foi em vão na minha vida. O teu sangue me purifica de mim mesmo, dos meus pecados e da minha condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você precisa declarar a palavra de Deus na tua vida. Você precisa liberar a palavra de Deus para a tua história. Você pega a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, quando Jesus pega aquela mulher: vai e não peques mais. Ninguém te condena. Eu também não te condeno. Mas é como se ele estivesse dizendo assim: e você também, vai e não peques mais. Ou seja, não se condene. Não se condene. Profetiza nessa manhã, querido, as palavras do Senhor para a tua vida. Você consegue declarar nessa manhã: sou mais que vencedor em Cristo Jesus? Sou lavado e remido no sangue de Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sou curado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há. Declare: nenhuma condenação há. O inferno não pode me prender. A falta de perdão não pode me prender. O pecado não pode me prender. Porque sou liberto em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Declare: sou livre, sou livre, sou livre. Declare, declare, declare com sua boca, declare com seus lábios. Tá difícil? Vamos ficar de pé, tá difícil? Abra sua boca, diz: eu sou livre. Jesus me libertou. O teu sangue me lavou. Louve a Ele, adore a Ele, glorifique a Ele. Diga nessa manhã: eu libero perdão para o meu pai. Eu libero perdão para minha mãe. Eu libero perdão para o meu marido, para o meu ex-marido, para minha esposa, para minha ex-esposa. Tenha coragem, querido. Se você não abrir os lábios, não vai ter como. José precisou bradar. Você entende o que é bradar? É gritar bem alto. O mundo espiritual nessa manhã precisa ouvir a tua voz. O mundo espiritual nessa manhã precisa ouvir o teu bradar. Eu vou te dar 1 minuto para você bradar. Brada aí. Mas brada com entendimento. Diga: Senhor, me perdoa as minhas mentiras. Senhor, perdoa os meus adultérios. Senhor, perdoa os meus enganos. Vai falando, querido. Senhor, perdoa os meus pais. Senhor, perdoa aquilo que eu fiz com fulano. Vai falando, brada, querido. Brada, não precisa falar no sentido das pessoas ouvirem, mas brada no teu íntimo. Diga: Senhor, me perdoa. O teu sangue, tua cruz. Fica imaginando Jesus olhando aqueles homens errarem contra Ele, pecarem contra Ele, ofenderem. E Ele dizia assim: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Você pode até dizer: Senhor, perdoa meu pai, ele não sabia o que fazia. Ele me ofendeu, ele me violou, ele me machucou, ele me agrediu, mas ele não sabia o que fazia. Senhor, tem misericórdia do meu pai. Ah, mas o meu pai já morreu. Mas diga para ele, diga no mundo espiritual: Senhor, eu perdoo o meu pai. Essa acusação não pode mais vir sobre a minha mente. Eu não tenho mais condição de falar isso para ele, mas eu posso dizer no mundo espiritual: Senhor, eu perdoo o meu pai. Eu estou falando aqui de pai, mas você pode falar de quem você quiser, querido. Isso. Espírito Santo de Deus, passeie em nosso meio. Só o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor, Pai, só o Senhor é Deus. Passeia no meio do teu povo, com suas mãos levantadas, com seus olhos fechados. Declare isso nessa manhã. Fala: Senhor, eu reconheço que sou pecador, que eu preciso do teu perdão, que eu preciso perdoar o meu irmão, que eu preciso viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Por isso, eu declaro que não há nada que possa impedir o teu perdão. Por isso, Senhor, eu creio que o teu sangue vertido na cruz em meu favor me limpa, me lava, me purifica, e que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. E no perdão eu estou em ti. Na liberação do perdão eu estou em ti. E em ti eu sou mais que vencedor. Nenhuma
condenação há. Eu vou viver a plenitude das bênçãos do Senhor nessa terra. Não morrerei, antes viverei e contarei, e novamente contarei as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Eterno Deus Todo-Poderoso, vai agora passeando com o teu perdão, Pai. Eu não vou chamar ninguém à frente, Pai, porque agora é essa pessoa e o Senhor. Elas estão como o irmão de José na tua presença, dizendo: Senhor, me dê a chance de ser perdoado. Eles agora estão, Senhor, como José na frente dos seus irmãos, dizendo: eu libero o perdão, eu libero o perdão. E agora, Senhor, eu vou viver tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para mim. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, e aquilo que ainda não chegou no coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para mim. Por isso eu sei, Pai, eu sei que todas as vezes que o inimigo tentar me acusar, eu vou fazê-lo lembrar desse dia em que eu liberei perdão. Eu vou fazê-lo lembrar desse dia em que eu liberei perdão. Eu vou fazê-lo lembrar desse dia em que o Senhor já disse que me perdoou e que eu me perdoei. Por isso, Deus, me faça viver a plenitude das tuas bênçãos, a plenitude da tua vida nessa terra, Pai. Eu sou teu filho, lavado e remido. Eu sou teu filho, em que as bênçãos do Senhor é sobre mim. Eu sou teu filho e nenhuma condenação há. Eu sou teu filho e a tua palavra diz que se o Senhor me libertar, verdadeiramente eu sou livre. Eu declaro que sou livre. Eu declaro que sou livre. Eu declaro sou livre. Eu sou livre. Declare isso, declare. Eu sou livre. Você é livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Isso no mundo espiritual. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você está saindo, ou melhor, você vai cear livre. Você vai participar da mesa do Senhor livre. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus e que ainda não se considera livre, levanta a sua mão e entrega a sua vida hoje a Jesus. Ele te faz livre. Ele te faz livre. Se tem alguém aqui para entregar a sua vida a Jesus, levante a mão, querido, não perca a oportunidade. Diga: eu quero ser livre. Eu quero viver uma vida livre, liberta.